7h37, Magna Santana, é com você. Ok, Narciso Machado, olha, vamos falar com mais um integrante da gestão da doutora Emília Correia, a partir de 2025, anunciado por ela. Aqui comigo, Nelson Felipe, será o superintendente da SMTT. Já conhece a casa, já conhece o trânsito, a gente precisa falar desse currículo, que além disso ele também foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Então, trânsito ele entende. Mas é um desafio retornar à casa, retornar e tendo licitação para ajustar, corredores de ônibus para ajustar, o trânsito da cidade para ajustar. Enfim, Nelson, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã, Narciso, lá nos estúdios. O que é que nós podemos esperar de você nessa nova gestão em 2025? Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso, todos os ouvintes. Bom dia, Nelson. Magna, você faltou dizer também que é tem a cobrança, né? A expectativa, né? Como a gente passou pelo órgão e assim fizemos, né, pela população mesmo um trabalho que foi bem avaliado naquela época. Então hoje existe uma expectativa muito grande, um desafio muito grande que a gente, eu vou dizer que é o que eu mais temo, porque a gente precisa fazer melhor, né? E qual é o meu maior medo hoje? Meu maior medo hoje é que nós estamos pegando uma cidade onde temos, como você já elencou, já enumerou, problemas maiores do que tínhamos lá em 2013. São problemas realmente críticos, problemas que teremos muito trabalho para solucionar. Um deles é a licitação do transporte, como você mesmo coloca. Uma licitação onde você sabe que eu estou aqui, vim atender, mas estou numa reunião justamente desse trabalho, né, para tentar solucionar esse problema, e que traz um edital que o próprio Ministério Público colocou cheio de vícios, cheio de problemas, o Tribunal de Contas também fala da mesma forma, e a gente vai ter que equacionar, né? Então, assim, isso nos traz um grande temor, porque a população espera muito, não só de mim, e eu não sou o secretário, mas espera muito da prefeita Emília e do vice-prefeito Ricardo. Por quê? Porque a proposta da gestão foi justamente consertar, resolver esses problemas. E isso nos traz realmente uma cobrança muito grande, e a gente precisa dispor de tempo de trabalho, de mão de obra, que é um problema sério, porque a gente precisa de técnicos especializados para trabalhar nesse sentido. E, infelizmente, a gente não consegue. É muito específico, né? O transporte e o trânsito é muito específico. A gente precisa de gente realmente que conheça para trabalhar. E a gente está buscando para poder, então, dar uma resposta à sociedade. E o trânsito em si. Se naquela época nós já tínhamos em Aracaju praticamente um carro para cada 2 pessoas, hoje nós temos uma situação muito maior. E assim, se você for verificar, em 8 anos não se foi construída nenhuma via estruturante. Aqueles projetos que nós tínhamos lá com o saudoso João Alves, os projetos estruturantes de grandes avenidas que seriam abertas, algumas foram iniciadas, como por exemplo a perimetral, mas ela não chegou ao seu destino, ela na verdade não chegou nem à metade do caminho. Então a gente precisa dar continuidade para poder desafogar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Existem 2 avenidas que estão projetadas, né, que foram projetadas por nós ainda naquela época, e ela desvia o trânsito ali da Tancredo Neves, cortando mais ou menos na altura do Detran, cortando para sair já na Zona Sul. Essa avenida ainda não está pronta. Não é aquela do Orlando Dantas, não. É uma outra. Existe uma outra avenida também que sai ali do Sancho Pança, saindo da Beira-Mar, para também chegar na Zona Sul, cortando o caminho. Também não foi feita. Existe a própria perimetral, que seria vindo lá da Zona Norte, né, do João Alves, e chegaria também, né, na Zona Sul. E também não foi feita até um certo ponto, mas com alguns problemas críticos, alguns problemas que a gente tem que resolver, como, por exemplo, o retorno. A avenida não tem retorno, né? Então, assim, foi feita o que está construído hoje. Você tem uma distância bem grande já construída, uma metragem grande construída, e não tem retorno. As pessoas vão retornar como? Como é que as pessoas vão se locomover nas laterais da via, né? nas vias... me fugiu agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, como é que as pessoas vão se locomover? Então, outra coisa. Lembra que nós deixamos licitados, faltando só a instalação dos semáforos inteligentes,
o software não é usado. Então, por isso... Então, por isso que a reclamação tanto que o pessoal fica até dizendo assim, mas esse semáforo inteligente... Hoje ele não é inteligente. Hoje não é inteligente, porque o software não é utilizado. O software caríssimo que foi comprado, né, junto com os semáforos, mas ele não é utilizado. Ele não foi utilizado, foi deixado de mão. Inclusive, se você prestar atenção, em alguns lugares já foi entrada até a câmera. Então, para que adianta? Foi um investimento caríssimo e que as pessoas não estão sendo favorecidas com esse investimento da população. As informações, Nelson, a gente vai ter tempo até para poder conversar muito mais. Isso já é resultado assim, de algumas informações que você obteve na transição? Olha, Magna, a prefeita Emília ela pediu para que a gente fosse correr atrás, né, das informações, de tudo que a gente tivesse, de todos os dados. E assim, não somente na transição, mas também de pessoas que trabalham nos órgãos e que vão nos informando do que está de fato acontecendo. E a gente vai buscando as informações, como por exemplo, lembra do Caju Bike? Lembro, muito legal a circulação. Acabou o Caju Bike, a gente quer retornar com o Caju Bike. Aracaju é uma cidade que é muito boa para andar de bicicleta, né? Nós não temos ladeiras, temos um calor normal do Nordeste, que varia entre 28 e 30 graus. Mas, em compensação, temos a brisa marítima, que alivia esse calor. Eu lembro de um exemplo... Você falou em Aracaju Bike, a gente lembra de ciclovia. Então, a gente tem uma Tancredo Neves com muita queixa, que, infelizmente, para o trabalhador, não tem a ciclovia até a área crítica, que é ali a região norte. Exatamente. A gente já está com um projeto, na verdade, a gente já tinha, e não foi concluído. A gente já tem hoje, já está em um projeto renovado, inclusive uma parceria com o pessoal do Bike Roubada, está nos ajudando bastante, né, Cléber, do Bike Roubada, nessa questão do projetar as ciclovias, onde é que precisa. Quando você falou nisso, tem uma coisa bem interessante. Lembra-se do alargamento do calçadão da Ivo do Prado? Sim. Cadê a ciclovia? Alargou a calçada, né, em mais de quase 2 metros. Por que não colocou uma ciclovia em cima da calçada, onde se fez o avanço sobre o rio? Por que não se colocou uma ciclovia? Então, assim, esse tipo de situação tem que se ter a visão da mobilidade, né? Você tem que entender que as pessoas se movem dentro da cidade, né? Então, hoje, a gente percebe que não foi pensado nem no carro, porque não melhorou as vias, não foi pensado na bicicleta, porque não aumentou o número de ciclovias, não foi pensado no pedestre, porque as calçadas continuam do mesmo jeito. E os semáforos voltou atrás, né? Porque a gente ia ter o semáforo inteligente e ele voltou a ser desinteligente, digamos assim. Reprovado. Né? Pois é, foi reprovado, né? E, enfim, a mobilidade foi esquecida. E a gente precisa, numa cidade que cresce o tempo todo, né, de ter algo que realmente faça com que as pessoas possam se deslocar de maneira saudável, de maneira confortável e segura. E aí, quando a gente fala se deslocar de maneira confortável e saudável, a gente tem que pensar no transporte também, que é outro gargalo, outro problema sem tamanho. Nós temos hoje um transporte que já foi um dos melhores do Brasil e hoje seguramente é o pior, né? As pessoas não têm facilidade para se deslocar, não têm facilidade para chegar ao trabalho, não têm facilidade para ir para o seu lazer, não tem facilidade para ir à escola, não tem nada. E mais ainda, quando você está dentro de um ônibus, na verdade, a insegurança do ônibus quebrar, de faltar um freio, né, de furar um pneu, de coisa e tal, é muito grande. Isso a gente já vem falando e é uma realidade. Eu tenho certeza que quem nos ouve também, nos assiste. Pois não, Narciso? Não, pode concluir, eu tenho uma pergunta para fazer. Conclua seu comentário. Tá certo. Não, eu acredito, eu vou só complementar e aí ia questionar e eu já coloco aqui o retorno para Nelson, que o Narciso vai interagir, que é essa questão de você falou do transporte e eu acho que a primeira medida é uma licitação que está aí. A população está esperando o resultado disso é que a partir de janeiro ela tenha um transporte bom, digno e com qualidade, porque ela vai pagar R$5, já vai para R$5 e não melhorou nada. Mas, enfim, era só esse complemento, Narciso, porque ele estava falando sobre isso, mas fique à vontade também, ele depois responde. Estamos entrevistando ao lado de Magna Santana, o futuro superintendente da SMTT, Nelson Felipe, que volta ao órgão após passagem no governo João Alves, agora na nova gestão de Emília Correia. Sergipe está fazendo história quando o assunto é emprego e renda. A taxa de desemprego diminuiu de 11,9% em 2022 para 8,4%
Tivemos a maior redução do desemprego do Nordeste e a quinta do Brasil, segundo o PNAD contínua. O governo do estado vem investindo em programas de qualificação profissional, como Qualifica Sergipe e o Primeiro Emprego. Inclusive foi destaque no G20 Social. E não para por aí. Sergipe registrou o maior número de empregos formais já registrados, segundo o CAGED. Esse resultado histórico também mostra que Sergipe é um ambiente favorável para atrair novos negócios. Nosso estado é uma verdadeira terra de oportunidades. Governo de Sergipe está presente, está com a gente. O ouvinte Fábio pergunta aqui. Pergunta ao futuro superintendente se ele já tem em mente as pessoas da equipe futura, ou algumas se ele já pode adiantar, pois ele foi visto algumas vezes nas reuniões da PRF, seja da ativa ou não, e desejo boa sorte e discernimento no comando da superintendência. Olha, Narciso, as pessoas especulam muito, né? Falam muito, querem saber de tudo. Na verdade, a gente está trabalhando nessa montagem, né? Eu não poderia me antecipar, logicamente, a prefeita, ela fez o convite, vocês acompanharam essa semana, aliás, sexta-feira, não foi? Não, domingo, né? Domingo, e eu não podia colocar o carro na frente dos bois. A pessoa dizer que me viu com os colegas da PRF, isso aí é a coisa mais natural possível. Eu me encontro com ele toda semana. Vou tomar um café, vou num barzinho comer um caranguejo. Então, assim, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas estamos trabalhando. Pode ser que venha, assim, algum colega da PRF, até porque é onde eu conheço a qualidade dos colegas, dos trabalhadores que estão lá, inclusive de alguns aposentados, né, porque teriam mais liberdade para trabalhar, né, mais fácil de trazer, porque não precisaria da liberação do Ministério da Justiça. Mas dizer que a gente vai montar uma equipe toda e, enfim, é mais complicado. A gente está trabalhando e, como eu disse, a gente precisa de gente que conheça, que entenda, que possa dar uma resposta positiva para a população, porque a mobilidade em Aracaju ela ficou um tanto quanto esquecida. E eu preciso, né, enquanto secretário da doutora Emília, e com esse compromisso de fazer diferente, trazer realmente algo que as pessoas digam, opa, aí realmente o caminho está sendo correto. Como eu disse no começo da entrevista, o meu medo maior é não atender a expectativa do aracajuano, porque a gente precisa fazer melhor do que foi feito na gestão de Valdes Filho, no sentido da mobilidade. Perfeito. Tem um outro ouvinte através de áudio. Põe no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM-FM. Bom dia ao novo superintendente da SMTT. Aqui quem vos fala é Sandro Márcio. Eu gostaria de dizer que o trânsito de Aracaju está um caos mesmo. Ninguém respeita ninguém. Taxista, principalmente lotação, não respeita ninguém. Os motoqueiros não respeitam a lei de trânsito nenhuma. Está um caos. Quem está mandando no trânsito de Aracaju são os flanelinhas. Isso tem que acabar para dar mais segurança viária, evitar acidentes e as pessoas se deslocar mais rápido. Um bom dia e obrigado. Esse é o Sandro. Só não consegui entender direito essa questão dos flanelinhas no trânsito como um todo, né? Em algumas regiões, na organização dos estacionamentos, a gente percebe eles. Mas vamos lá. Nelson, fica à vontade. Olha, Narciso, e o que ele falou para mim não é novidade. A gente que anda na rua percebe isso realmente. O que é que falta? E eu disse até numa matéria que a gente fez com o Ricardo, não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz com o Ricardo, e usei a palavra disciplinamento, né? O que precisa é justamente isso, é planejar operações, instruir os agentes de como se trabalhar. É bem verdade que hoje nós temos aí, quando eu saí da SMTT em 2016, tínhamos 200 agentes, hoje temos 150. Então, assim, você perdeu 25% de trabalho, de força de trabalho, né? Então, com esses 150, ainda tem outros tantos que estão trabalhando internamente. E você precisa de gente na rua para trabalhar. Então, e essas pessoas, esses colegas agentes de trânsito, eles precisam ser instruídos, eles precisam ser modernizados, coisa que eles mesmos me reclamam que não receberam nenhum tipo de atualização de trabalho, não foram feitos cursos de modernização, não foram comprados equipamentos para que eles pudessem trabalhar com qualidade. Então, é muito fácil você, a população, porque não conhece, não acompanha o trabalho, colocar a culpa no elemento humano. Mas é preciso realmente dar condições de trabalho. É preciso você planejar. É preciso você fazer com que as pessoas entendam a linguagem do trânsito.
né? É preciso fazer com que as pessoas comecem a entender que é preciso seguir o Código de Trânsito, as normas de trânsito, as normas de circulação e conduta, né? E quem é que faz com que isso se entenda? O agente de trânsito presente, né, nos locais onde é necessário a presença dele. Ô Nelson, Cruzamentos, retornos e tudo mais. falando em agentes, Oi, Narciso. há alguma perspectiva de concurso público já no primeiro ano? Olha, a gente vai fazer uma avaliação assim que chegar. Eu tenho números que foram me passados até mesmo pelo sindicato dos próprios agentes, mas eu preciso chegar e analisar a condição total do órgão. O que a gente percebe, Narciso, é que a prefeitura em si carece demais de funcionários em todas as áreas. Tem secretarias que 90% é terceirizado ou é cargo comissionado, não tem servidor efetivo. A SMTT hoje, aliás, desde quando eu estava lá, ela já tinha um quadro envelhecido, tanto é que esse concurso de agente de trânsito, apesar de não ter sido feito na nossa gestão, mas foram todos convocados por nós. Então, o agente de trânsito hoje, apesar de, como eu disse, já ter 25% menos do que o que a gente deixou, pior do que isso é o servidor administrativo, que praticamente não tem mais. E os que têm é porque estão lá se mantendo há 35, 40 anos de serviço e já não estão mais com aquela capacidade de trabalho que é devida do servidor. Porque eles estão lá praticamente assim, eu estou aqui porque eu não quero ir para casa e também não posso deixar o gestor na mão. Muitos pensam dessa forma. Então, se você for pensar em concurso público, um concurso público teria que ser um concurso público geral para a prefeitura, porque está toda envelhecida, né? É preciso que a gente tenha realmente uma conversa com a prefeita eleita, né, para mostrar um raio-x, não só eu, mas como todos os demais, né, para que se perceba a situação real de servidores da prefeitura. Perfeito. O Alves... Porque assim, você trabalhar com as pessoas que realmente não são efetivas é muito mais complicado. O Alves da Atalaia pergunta aqui, eu tenho 3 ouvintes, na verdade tem diversos aqui, se a gente fosse colocar todos, iríamos até as 8h30, trânsito é sempre palpitante. Mas para a gente encerrar, vou pedir que você seja bem sucinto nas respostas para a gente conseguir colocar um pouquinho mais de ouvintes. O Alves diz o seguinte, a SMTT tem quadros próprios qualificados, o novo superintendente vai descartar esse quadro? Não, eu acabei de falar, né? O que tem de quadro novo são os agentes de trânsito, né? Que são muito bons, agora precisam realmente de qualificação. Quem diz que assim, são bem qualificados, é preciso ter uma visão melhor, mais aguçada, porque tem uns que realmente se dedicaram, dizer até assim, boa parte, mas outros precisam realmente ser qualificados melhor. Vamos lá, os áudios aí, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, Nelson Felipe. Bom dia, Estado de Sergipe. Narciso, pergunte a Nelson Felipe se ele vai continuar com essas berrações que tem aqui na Hermes Fonte e outras avenidas que o inteligente antecessor dele deixou aqui. Com esse engarrafamento dos diabos que só veio piorar a situação da gente. Pergunta a ele. E também pergunta a ele se ele vai botar os guardas para trabalhar, justamente aonde existe engarrafamento. Porque muitas das vezes tem um engarrafamento e não tem ninguém para orientar. Bom dia, um abraço. Volta. Narciso, mais uma vez, aproveita aí o Nelson Felipe. Diga a ele que está precisando muito de educação no trânsito. Ou seja, uma campanha da SMTT. Fazer campanha na rádio, televisão, de educação no trânsito. O que está faltando é muito. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Doutor Nelson, o senhor pretende fortalecer, intensificar, na verdade, a fiscalização aqui na nossa capital, na sua gestão, porque eu concordo com o último áudio que foi colocado no ar aí, virou infelizmente uma baderna. Ninguém respeita ninguém, a pessoa vem na faixa da direita, quer entrar, quer convergir numa via esquerda e passa de vez na frente de quem vier, não está nem aí. O senhor pretende, doutor Nelson, intensificar essa fiscalização para que o trânsito volte a ter uma normalidade? Um abraço, bom dia. À vontade, Nelson. Olha, vamos começar de trás para frente, né?
pontualmente assim, como disse Narciso, né, por conta do tempo, e você ainda responder sobre a questão da licitação. Veja, de trás para frente, a fiscalização é assim, Magna. O trânsito funciona como se fosse a sua casa. Se você deixa seus filhos pequenos fazerem o que querem, eles vão quebrar a sua casa inteira. Vão riscar as paredes, né, vão rasgar o sofá, vão fazer tudo. Se você é um pai que disciplina, que a disciplina não quer dizer violência, né? Se você disciplina, a coisa melhora. Então, o que falta no trânsito de Aracaju é disciplina. E a disciplina no trânsito é feita com o quê? Com os agentes de trânsito já respondendo a pergunta do outro rapaz. Quando você coloca os agentes de trânsito, a presença do agente de trânsito para fiscalizar, para disciplinar o trânsito é diferente. E veja, e eu vou lhe dar um exemplo novamente usando até o primeiro que falou da PRF. Pode perceber que nas rodovias, onde tem local perigoso, a PRF tem uma viatura lá. E na frente da viatura sempre está o policial rodoviário federal. Porque ele diz, olha, eu estou aqui, estou vendo o que você está fazendo. Você faz se você quiser, mas se você fizer, vai ter uma punição. Então, é justamente esse caminho. Se você tem locais que são gargalos, que dão o engarrafamento, como ele fala, né, usando a palavra mais comum, mais normal do dia a dia, você tem que ter gente lá, o agente de trânsito, para ele coibir aquela situação e orientar o trânsito. Do contrário, não vai funcionar, né? Quando se fala da educação, o rapaz falou também, bom dia, esqueci de dar até bom dia a todos eles, mas a educação do trânsito é essencial. Na engenharia de tráfego existe um tripé. Educação, engenharia e fiscalização. Se você não tem, quebrou um desses pés aí, não funciona. E pelo que a gente está vendo hoje em Aracaju, a cadeira está sem nenhum dos pés. Não tem nem educação, não tem nem engenharia e não tem fiscalização. O resultado é isso que o rapaz disse, caos. Alguém falou sobre a Hermes Fontes. A Hermes Fontes, meu Deus do céu. Magna, arrumaram um monstro. Você lembra que na época que eu estava na SMTT, em 2013, 2016, nós tínhamos uma parceria grande com o pessoal lá do Jaime Lerner, do escritório de Jaime Lerner, que nos ajudou muito a fazer muitas coisas aqui em Aracaju. Curitiba é uma cidade modelo em todo o país na relação do trânsito. E eles eram categóricos de dizer, Nelson, a Avenida Hermes Fontes é a última avenida onde a gente vai mexer, porque ela é extremamente complexa. E eu concordo absolutamente com eles. Foi a primeira. Por isso que deu isso aí. Nós temos hoje uma obra, como diz no interior, de vante a ré, né? E está lá, feita de maneira totalmente transversa, né? E precisa de uma correção absurda, precisaria mudar, inclusive, a porta dos ônibus, o lado da porta dos ônibus de entrada e saída, porque não é assim que se faz corredor, né, de ônibus. E vamos ter que pensar na solução, porque você imagina, foi dinheiro público investido ali, e muito dinheiro público. Aí você chega lá e vai passar um trator. Né? Você tem que, quando você desmancha uma coisa, você tem que fazer outra para dizer, olha, não é assim, é assado. O jeito certo de fazer é esse. Mas eu não posso chegar lá e passar um trator e deixar a coisa lá à vontade. Eu tenho que dar uma resposta à sociedade. Né? Então, assim, eu posso dizer que nós estamos pensando sim no que fazer, mas eu posso lhe garantir o seguinte, vamos ter logo no início uma solução paliativa, mas o definitivo vai ter um tempinho mais para frente. Nossa, já é um anúncio, hein? Pois não, Narciso. 7h59, Magna. A gente precisa encaminhar para o encerramento aí com o Nelson Felipe, mandando um abraço aqui para o Marcos Vinícius Linhares, para o Luiz, que está registrando aqui o trânsito da Tancredo, o Alberto Jorge, parabenizando o Penedense por assumir aí mais uma função. Eu também sou penedense, viu, rapaz? É isso que ele está dizendo. Mais um penedense se destacando. É o que diz aqui o Alberto Jorge. Finalizando, Magna. Pois é, bom, Narciso, como bem disse, o nosso tempo estourou, mas ainda vamos ter ainda muitas conversas pela frente. A gente já tem agora essa informação, Narciso, de que já está se pensando mudanças aí nesse corredor Hermes Fontes. Isso já é uma informação passada agora por Nelson Felipe, importantíssima. E, claro, é uma verdadeira audiência pública das entrevistas. Só o fato, Nelson, de você se dispor a conversar, né, antes mesmo de ser empossado, isso já é muito positivo. Nunca fugiu da raia das entrevistas, dos embates, dos debates, isso vai ser positivo. Então, a gente vai ter muitas audiências públicas com os ouvintes pela frente. Em breve, a gente volta a conversar por causa do tempo que deu para falar da licitação, né? Porque esse é um imbróglio grande, que é solução que precisa já
para os primeiros dias. Né? Mais um, Magna. Mais um embrulho. Mas a gente está à disposição, é como você mesmo disse. Quando a gente se propõe a ser servidor público, a gente está para servir ao público. E as perguntas têm que ser respondidas. Nem que se não tenha a resposta naquele momento, mas posteriormente a gente tem a certeza que a gente vai dar uma resposta que não seja que agrade ou que desagrade, mas estaremos sempre respondendo. Muito obrigada, Nelson. Boa sorte. Obrigado e conto com vocês. Pode contar com os fatos aqui do Jornal da Fã. A gente vai ficar ainda devendo, porque tem muita coisa para perguntar. E como disse Narciso, um monte de ouvintes lá. Eu tenho certeza disso. É com você, Narciso. Até amanhã. Obrigado, Magna Santana. Até amanhã.